Bom, Salmo 51, versículos 10, 11 e 12 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Olha só o que o salmista Davi ele nos diz aqui. Para que Deus criasse nele um coração puro e renovasse nele um espírito reto. Queridos, esse Salmo 51 é um salmo do rei Davi. Davi escreveu praticamente a metade de todos os salmos constantes na Bíblia. Temos ali 150 salmos. Davi escreveu cerca de 73 salmos. O Salmo 51, que é o Salmo de Davi, é justamente um salmo de confissão e de arrependimento. Ele foi justamente escrito ali logo após quando o profeta Natã, que foi enviado por Deus a ir até Davi, e o profeta Natã vai até Davi ali para confrontá-lo com o seu pecado, o pecado que ele havia cometido. E você vai ver essa história em 2 Samuel capítulo 11, onde Davi comete ali um adultério com Batseba, ela é engravida. Em seguida ele planeja a morte de seu marido Urias, o soldado Urias, que era marido de Batseba e que fazia parte do seu exército. Então Davi comete esses dois pecados aí, de adultério e de homicídio. E em 2 Samuel já capítulo 12, então Davi é repreendido por Deus, porque Deus envia até Davi ali o profeta Natã. E Davi, ao ser confrontado ali pelo homem de Deus, ele vai justamente enxergar a loucura que ele havia feito ali em Israel, a loucura que ele havia cometido, e ele vai se arrepender profundamente. E ele vai justamente criar este salmo belíssimo, né? Um salmo de confissão, um salmo de arrependimento e um salmo de muita contrição e temor a Deus. Ele já começa dizendo no salmo assim, no Salmo 51, no versículo 1, ele já começa dizendo assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E aí justamente no versículo 10 ele vai dizer: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Queridos, Davi, ele se preocupou muito em ter diante de Deus ali um coração puro, em ter ali um espírito reto. Ele pede para que seu espírito seja renovado, ele pede a Deus que crie nele um coração puro. Porque por algum momento ali, Davi deixou de ter esse coração puro, deixou de ter esse espírito reto diante do Senhor. Por que Davi pede a Deus um coração puro, meu irmão? E pede que Deus lhe renove o espírito, lhe dê um espírito reto. Ele vai pedir que Deus crie um coração puro nele. E a gente vai ver lá em Jeremias 17, no versículo 9, que a palavra de Deus vai dizer assim, Jeremias 17, versículo 9: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha só o que o Senhor diz aqui em Jeremias 17, versículo 9 e 10. Diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Você confia em seu coração? Se confia, não deveria, porque a palavra de Deus está dizendo que enganoso é ele, o nosso coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí Deus diz no versículo 10: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto faço para dar a cada um segundo o seu próprio proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, versículo 9 e 10. Então, queridos, não confie em seu próprio coração, mas confie no Senhor, procure confiar em Deus, procure ter um coração puro, procure também ter um espírito reto. Foi esse o pedido que Davi fez no versículo 10 do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova em mim um espírito reto. Jeremias 17, versículo 7, 2 versículos antes do que lemos agora há pouco, diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Davi também vai pedir para Deus para renovar nele um espírito reto. Além de criar um coração puro, ele pede: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. O que é um espírito reto para você? E eu quero fazer uma observação aqui que Davi está falando do espírito dele. Davi não está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Quando você vê na Bíblia a palavra Espírito escrita com letra minúscula, iniciando com letra minúscula, é porque se refere ao Espírito do homem. Quando você vê na Bíblia Espírito escrito com letra maiúscula, iniciando com a letra maiúscula, é porque se refere ao Espírito de Deus. E Davi aqui, ele está se referindo ao seu próprio Espírito. Renova em mim, Senhor, um espírito reto. Espírito reto, meu irmão, é você ter um espírito de obediência, um espírito de retidão, um espírito de reverência ao Senhor, um espírito de temor a Deus, sempre preocupado em agradar a Deus e não a si próprio. É esse espírito que Davi pede a Deus que renove nele. Porque parece-me que Davi achou ali que ele tinha perdido esse espírito de desobediência. Ele cometeu 2 crimes bárbaros. Ele adulterou e Deus vai repreender lá em 2 Samuel capítulo 12. Deus vai dizer a ele ali, através do profeta Natã: te dei tudo, todas as mulheres do teu antecessor, o rei Saul, do teu senhor, eu te dei todas as mulheres do reino, te dei tudo que você queria, e se precisasse de mais alguma coisa, eu lhe acrescentaria tais e tais coisas. Por que desprezastes a palavra do Senhor? E ele foi buscar justamente uma mulher que tinha marido. Ele cometeu algo muito grave, digno de ser morto, de ser apedrejado. Mas quando ele se inclina ali e se arrepende verdadeiramente, Deus o perdoa. Deus poupa a vida de Davi. Porém, as consequências vieram na casa de Davi. O Senhor disse que a espada jamais se apartaria da sua casa e dentro da sua própria casa suscitaria o mal contra ele. E você vai ver uma família de Davi toda desestruturada, um irmão matando o outro, os filhos querendo matar o próprio pai para tomar o trono. Você vai ver o irmão estrupando a própria irmã. E realmente Deus suscitou o mal dentro da própria casa de Davi. As consequências vieram. Mas o fato é que Davi se arrependeu, e se arrependeu muito. Deus o perdoou no sentido de não matá-lo, de ele não perder a comunhão com Deus, de ele não perder a vida eterna. Deus o perdoou, mas as consequências vieram. Mas nesse perdão que ele obtém de Deus, ele cria esse salmo belíssimo aí, que é o Salmo 51. Ele pede para que Deus criasse nele um coração puro, para que Deus renovasse o espírito dele em um espírito reto. E como eu disse aqui, um espírito reto é um espírito de obediência, um espírito de retidão, de reverência às coisas de Deus, ao próprio Senhor, um espírito de temor a Deus, um espírito sempre preocupado em agradar mais a Deus do que a si próprio. Que possamos, meu irmão, a cada dia pedir a Deus, todos os dias, que Ele crie em nós um coração puro e que Ele renove em nós um espírito reto, um espírito de obediência, um espírito de temor à Sua palavra. Interessante que Davi ali cometeu esses 2 pecados, né, de adultério e de homicídio, e ele ficou levando uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. Davi, ele já não estava mais com esse coração puro e com esse espírito reto que ele solicita a Deus aí no Salmo 51, versículo 10. O seu coração estava contaminado pelo pecado. Mas ele vivia diante de Deus e das pessoas normalmente como se nada demais tivesse acontecido na vida dele. E aí eu trago essa reflexão para nós, para mim e para a sua vida hoje. Será que nós estamos assim tão acomodados com o pecado, que muitas vezes estamos vivenciando
um pecado e estamos vivendo uma vida normal como se nada tivesse acontecendo. Estamos vivendo diante das pessoas e principalmente diante de Deus como se nada demais tivesse acontecido. Davi estava assim, até ser confrontado pelo homem de Deus. Deus envia Natã. Natã o confronta. Natã contou uma história ali de um homem rico e um homem pobre. Um homem rico que tinha tudo em fartura, tudo. Tinha muitos gados, muitas ovelhas, muitos cordeiros. E quando esse homem rico recebe uma visita em sua casa, olha só o que ele faz. Havia também um homem pobre ali, ao lado dele, vizinho dele, que tinha apenas uma cordeirinha. E a palavra de Deus vai dizer ali em 2 Samuel capítulo 12 que esse homem tratava essa cordeirinha como um de seus filhos. Dormia nos seus braços, comia do que eles comiam. Era como se fosse um filho a mais. E quando esse homem rico recebe uma visita em sua casa, ao invés de matar um dos seus gados, uma cordeirinha sua, ele manda buscar essa única cordeirinha do homem pobre, mata e serve de comer ao visitante. Aí quando Natã conta essa história para o rei Davi, lá em 2 Samuel capítulo 12, vai dizer que o rei Davi ele fica enfurecido, irado, e ele dá a sentença para esse homem. Assim como vive o Senhor, esse homem deve ser morto. E pela cordeirinha que ele tirou do homem pobre, ele terá que restituir 4 vezes mais antes de ser morto. Ele já dá a sentença que deveria ser morto, mas antes de ser morto ele tinha que restituir essa cordeirinha 4 vezes mais ao homem pobre. Aí Natã lança no rosto de Davi e diz: este homem és tu, Davi. Este homem é você. Aí a ficha cai. Quando ele ouve isso, imediatamente, queridos, ele diz: pequei contra o Senhor. O coração de Davi ali estava contaminado pelo pecado, até aquele momento. E como eu disse, ele vivia ali como se nada tivesse acontecido, até ser confrontado pelo homem de Deus. Queridos, se nós não vigiarmos também, muitos de nós iremos viver assim, contaminados pelo pecado e vivendo uma vida normal diante de Deus, como se nada tivesse acontecido. O fato é que Deus sempre nos confronta com o nosso pecado, seja através do Espírito Santo, seja através de uma pessoa, de alguém, uma mulher, um homem de Deus, ou até mesmo através de uma situação. Deus vai sempre nos confrontar diante dos nossos pecados. Agora, infelizmente, existem pessoas que, mesmo sendo confrontadas, elas não abandonam seus pecados e ainda ficam dando desculpas, ficam dando justificativas como se elas estivessem certas. E uma das maiores virtudes do ser humano é justamente o de reconhecer a sua culpa diante dos seus erros, diante de seu pecado, diante daquilo que ele fez de errado. Principalmente quando ele é confrontado, como foi o rei Davi. É comum você ver pessoas, quando você chega ali, chega no trabalho, chega em qualquer ambiente que for, você mostra que a pessoa errou e ela fica se justificando. Ela fica dando um monte de justificativas, de desculpa. Não seria muito mais simples ela chegar e dizer: eu errei, me desculpe, não vou fazer mais? Não era muito mais simples? E não é isso que Deus espera de cada um de nós? Deus esperava que Davi reconhecesse o seu pecado sem precisar ser confrontado com ele. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, Deus falou: não, eu vou lá, vou mandar um servo meu, o profeta Natã, vai a ele para confrontá-lo com o seu pecado. E justamente a reação que Deus esperava foi a reação que Davi teve. Imediatamente Davi não disse mais nada. Quando Davi foi confrontado com o pecado que havia cometido e ele reconheceu, ele disse: pequei contra o Senhor. Ele se arrependeu imediatamente. Ele não ficou dando desculpas. Ele não ficou ali tentando se justificar. Quantos homens de Deus erraram e eu não posso errar? Davi reconheceu de imediato o seu erro ao ser confrontado. Que nós também reconheçamos os nossos erros, sem nem mesmo precisar sermos confrontados, queridos, para que alcancemos as misericórdias de Deus como Davi alcançou. Davi poderia estar dando desculpas, Abraão errou, Abraão falhou,
Deus prometeu um filho e ele ouviu a voz de sua mulher Sarai, e se deitou com a sua serva para ter um filho. E nasceu Ismael, que não foi o filho da promessa, e desagradou a Deus. Ismael, Deus o rejeitou e lhe deu Isaque, que nasceu do próprio ventre de Sara, da esposa de Abraão. Ele poderia estar apontando erros de homens que lhe antecederam, né? Mas ele não fez isso. Ele poderia apontar o erro do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Ele sucedeu ao trono do rei Saul, e ele poderia dizer, mas Saul também errou mais do que eu. Saul pecou, Abraão também errou, outros e outros erraram. Mas Davi não fez nada disso não, meu. Davi simplesmente reconheceu de imediato seu erro e disse, pequei contra o Senhor. Está lá em 2 Samuel capítulo 12. Que eu e você possamos também reconhecer os nossos erros, ao sermos confrontados por Deus. Mas que possamos até reconhecer os nossos erros sem precisar ser nem confrontados. Você errou, reconheça de imediato que você cometeu algo que não agradou a Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos incomoda. O Espírito Santo, ele nos mostra quando nós erramos. E que nós possamos reconhecer os nossos erros, para que alcancemos sempre as misericórdias de Deus em nossas vidas, como Davi alcançou ao reconhecer de imediato o seu erro. Provérbios 28, no versículo 13, vai dizer assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aquele que encobre os seus pecados, os seus erros, aquilo que fez de errado, a palavra de Deus está dizendo aqui que este jamais irá prosperar. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, os seus erros, seus pecados, suas falhas, este jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa e as abandona, este alcançará a misericórdia de Deus. Está escrito, Provérbios 28, 13. Não adianta apenas você confessar, você levar uma noite inteira ali confessando a Deus o seu erro, o seu pecado, chorando, clamando diante de Deus. Não adianta nada você apenas confessar se você não abandonar, se você não deixar o pecado para trás, se no outro dia você voltar a praticar as mesmas coisas. Você não vai alcançar a misericórdia de Deus. Você não vai alcançar as bênçãos de Deus. Observe que Davi, ele confessou e ele deixou. Você não vê mais em lugar nenhum da Bíblia que Davi cometeu outros pecados. Nem esse mesmo e nem outro. A não ser uma vez que ele fez o censo, né? O povo de Israel contou quantas pessoas tinha e Deus não se agradou. Mas pecado no sentido de transgredir, aí como ele transgrediu, de adultério, de homicídio, você não vê Davi mais cometer nenhum adultério e nenhum homicídio ali em Israel. Queridos, o homem segundo o coração de Deus, ele não era perfeito no sentido de nunca errar, mas ele era perfeito no sentido de errar e reconhecer os seus erros, principalmente quando confrontados por Deus. Ele era perfeito neste sentido. Ele errava também, como eu e você nós erramos. Mas ele era perfeito no sentido porque ele errava, mas ele reconhecia. Quando o Espírito de Deus nos confronta, nós devemos reconhecer os nossos erros. Quando Deus enviar alguém para lhe confrontar com o erro que você está cometendo ou tenha cometido, quando Deus enviar até você um homem de Deus, uma mulher de Deus, ouça, ao invés de ficar com raiva, ao invés de guardar ódio aí no seu coração, ao invés de ficar rangendo os dentes, não, agradeça, Senhor, obrigado por abrir os meus olhos. Porque quando Deus mandou Natan ali na vida de Davi, Davi imediatamente reconheceu e agradeceu. Em nenhum momento Davi se esquivou da sua culpa, como é comum nós fazermos, como eu disse agora há pouco. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias os homens se tornarão orgulhosos, entre muitas outras coisas, queridos. 2 Timóteo 3, versículo 1. Em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, vai dizer assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens se tornarão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O conselho que a palavra de Deus nos dá é que nós devemos fugir desse tipo de pessoas, quanto mais nos tornarmos pessoas assim. Se você conhece alguém assim, fuja dele. Não se torne inimigo dele, não. Esteja sempre com a mão estendida para ajudá-lo, né? Para prestar o socorro. Não deixe de falar. Seja gentil. Ame estas pessoas. Mas não ande com essas pessoas. A palavra de Deus está dizendo, foge destes. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E eu quero dar um destaque aqui ao orgulho. O orgulho, ele nos deixa cegos para com os nossos erros. Se Davi fosse orgulhoso ali, ele ia ficar justamente dando um monte de desculpas. Se ele fosse orgulhoso, ele continuaria cego para com seu erro, para com seu pecado, e jamais teria dado ouvidos ao homem de Deus. Muitos de nós não queremos ouvir quando nós erramos. Muitos de nós não queremos dar ouvido a homens e mulheres de Deus que vêm até nós e nos mostram. Às vezes as pessoas têm até receio de vir nos dizer algo que nós estamos fazendo que está desagradando a Deus. Mas você, se Deus está lhe dando a visão para ir lá exortar o seu irmão, também não fique sem ir. Cumpra aquilo que Deus está lhe dando a visão para fazer. O profeta Natan não se recusou, não. Deus colocou no coração do profeta Natan ali para que ele fosse até Davi, e ele obedeceu. Se Deus está te dando a visão de algum irmão que está em pecado, que está vivendo de forma que não agrade a Deus, Deus quer que você também vá lá advertir. Mas vá com amor, vá com espírito de brandura. Não vá lá dando bronca, não. Vá querendo o bem da pessoa, não querendo a destruição dela. E a gente vê ali que se Davi fosse orgulhoso, ele continuaria cego para com seu pecado. Ele jamais ia dar ouvidos ao profeta Natan, ao homem de Deus. Mas justamente porque ele era humilde ali, ele pôde ouvir o profeta Natan. E houve quebrantamento. E apesar dele sofrer todas as consequências ali do seu pecado, ele vai continuar honrando a Deus, servindo a Deus com todo o temor do seu coração. A gente vai ver em Provérbios 16, versículo 18, vai dizer justamente que a soberba ela precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A soberba, o orgulho, ela vai vir antes da sua ruína. Quando você vê uma ruína acontecendo, talvez na vida de alguém ou na sua, é porque antes o coração daquela pessoa foi tomada pela soberba, pela prepotência, pelo orgulho, né? Pela autossuficiência. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Paulo vai dizer lá em Filipenses 4,13 que tudo podemos naquele que nos fortalece. Não pense que você pode tudo, não. Você não pode. Deus até lhe deu uma certa capacidade de desenvolver as coisas, mas se o Senhor não for contigo, meu irmão, é em vão todo o seu proceder, todo o seu esforço. É o que diz lá no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Por mais capacidade que você tenha, por mais competente que você seja, se Deus não estiver na sua vida, em vão está sendo todo o seu esforço, em vão está sendo todo o seu proceder. E como diz aí em Provérbios 16, versículo 18, a soberba, o orgulho, ela precede a nossa ruína. Queridos, ao ser repreendido ali, Davi ele não ficou arrumando desculpas e nem justificativas. Então não faça isso, não cometa esse erro. Ele não falou, como eu disse, a respeito de defeito de outros homens. Ele nem usou o mesmo tipo assim, eu sou rei e posso ter a mulher que eu quiser. E nem ficou apontando para erros de outros homens.
Muitos ficam justamente se justificando diante das pessoas, diante de Deus, ao invés de estar ali confessando o seu pecado e abandonando. Então vamos confessar, meu irmão. Confesse, não fique se justificando. Não fique dando desculpas diante do seu pecado. Sabe para quê? Para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te purificar de todas as trevas, te purificar de todo o mal, te purificar de todo o pecado e de toda injustiça. É o que diz lá em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. Mas nós precisamos confessar. Se não houver confissão de pecado, reconhecimento de pecado, Deus não nos perdoa e muito menos nos purifica de toda injustiça. Mas a palavra está dizendo aí que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Infelizmente, o ser humano ele sofre de uma síndrome antiga, né? A síndrome de Adão e Eva. Aquela transferência de culpa. Você vai ver lá, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13, né? Gênesis 3, 12, que quando Deus vai a Adão e fala, por que fizeste isso? Por que comeste do fruto proibido? Adão vai dizer, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Quer dizer, ele praticamente acusa a Deus, né? A mulher que tu me deste, a culpa não é minha, o Senhor que me deu esta mulher. E a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Ele não simplesmente disse, eu pequei contra ti, como fez Davi. Quando Deus vai a Eva, Eva diz, a serpente me enganou e eu peguei do fruto também e comi. Quer dizer, a culpa novamente era de Deus, que permitiu que a serpente a enganasse a ela. Ela não confessa o seu pecado. Mas que nós possamos nos libertarmos dessa síndrome antiga aí, que já havia desde o início em Adão e Eva, de transferir as culpas, as nossas culpas, os nossos erros. Você está errado diante de Deus, está errado aí onde você trabalha ou em qualquer outro ambiente, em qualquer outro lugar. Alguém lhe mostrou que você está errado? Confesse logo o seu erro. Errei de fato. Me desculpe, me perdoe. Eu vou procurar não errar mais. Davi ali assumiu o seu erro e ele vai justamente clamar pela benignidade e pelas misericórdias de Deus. O Salmo 51, a partir do versículo 1, justamente você vai ver isso. Davi clamando pela benignidade e pela misericórdia de Deus. Salmo 51, versículo 1 diz assim, ele começa já dizendo o Salmo assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo as tuas misericórdias. Davi ele não pediu a Deus para se compadecer dele segundo a sua própria benignidade, e sim segundo a benignidade do próprio Deus, segundo a misericórdia do Senhor. Ele poderia, Senhor, segundo a minha benignidade, porque eu sou bom, porque eu sempre procurei te obedecer, eu errei agora, mas eu sempre procurei ser bom diante de ti. Então, segundo a minha bondade, segundo a minha benignidade, apaga as minhas transgressões. Não, ele reconheceu que ele não era nada. Ele reconheceu que por mais que ele tivesse feito, ele viesse a fazer, ele precisava das misericórdias do Senhor. Por mais que venhamos a fazer, queridos, nós precisamos das misericórdias de Deus. Nunca se ache autossuficiente. Nunca traga para si aquilo que não lhe pertence. Reconheça que em tudo nós dependemos de Deus. Davi não pediu para Deus se compadecer segundo a sua própria benignidade, porque ele sabia que se dependesse dele, nele não havia bem algum, como diz Paulo. Na minha carne não habita bem algum. Ele vai clamar pela benignidade e pela misericórdia de Deus, como está lá em Lamentações. Lamentações 3, versículo 22 diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Lamentações 3, 22 vai justamente dizer isso, que nós não somos consumidos justamente por causa das misericórdias de Deus.
Elas são a causa de não sermos consumidos. E justamente porque elas não têm fim as misericórdias de Deus. Para aqueles que andam no seu caminho, para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que procuram ter um coração puro e um espírito reto diante do Senhor. Elas se renovam a cada manhã. Amanhecemos hoje, as misericórdias de Deus se renovaram na minha vida, na sua, na de todos nós. Estamos vivos por causa da misericórdia de Deus. Outro ponto importante ali na vida de Davi é que ele não destaca justamente nenhum de seus méritos para se favorecer. Ele apenas clama pela benignidade de Deus, pela misericórdia do Senhor. Como eu disse, ele poderia estar lembrando ali, Senhor, lembra-te, lembrando a Deus, né, de tudo que ele havia feito. Lembra-te de tudo que eu já fiz em prol do teu reino, em prol de ti. E queridos, Deus pode usar até mesmo uma situação, Deus pode usar outras pessoas para abençoar as nossas vidas, como usou o profeta Natã. Creia no poder de Deus. Efésios 4, versículo 6, diz que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Agora, se formos orgulhosos a ponto de não querermos ouvir a exortação de ninguém, corremos o risco de convivermos com o pecado sem nunca nos arrependermos e sem nunca os confessarmos diante de Deus. Tire o orgulho de dentro de você, tire o orgulho do seu coração. Ouça mais e fale menos. Ouça mais as pessoas e não despreze aquela pessoa, por mais simples que ela seja. É através dela que Deus pode estar querendo falar com você. É através dela que Deus possa estar querendo abençoar a sua vida. Que haja em mim e em você esta grande virtude, que é o de reconhecer as nossas culpas, os nossos erros, diante daquilo que nós pecamos. Como eu disse lá em 1 João 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. E eu vou encerrar justamente lendo novamente aqui o Salmo 51, versículo 10, onde Davi diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, ou seja, não me lances fora da tua presença, e nem me retires o teu Espírito Santo. No versículo 12 ele diz: Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Interessante que Davi diz ali, ó, não me lances fora da tua presença. Sabe por quê? Porque ele viu o que aconteceu com o rei Saul. Infelizmente, querido, não estou falando aqui com alegria, não, falando até com muita tristeza, porque Saul no início era um verdadeiro homem de Deus, no início do seu reinado. Foi Deus quem escolheu Saul para reinar o seu povo. Um jovem, dentre todos que haviam ali em Israel, Deus viu em Saul uma pessoa que poderia reinar Israel. Mas infelizmente, Saul foi lançado fora da presença de Deus. Deus o recusou. Deus não o quis mais para ser rei do seu povo. E Davi, ele vai justamente, talvez aqui, eu não vou dizer com certeza, mas ele vai se lembrar disso, de Saul ter sido lançado fora da presença de Deus. E ele vai dizer justamente no versículo 11, Salmo 51, versículo 11, ele diz: Senhor, não me lances fora da tua presença. Eu pequei. Confesso o meu erro, me perdoe. Porque Saul tinha pecado e foi lançado fora da presença de Deus. Saul tinha pecado e foi retirado de Saul o Espírito de Deus. O Espírito de Deus já não estava mais com Saul depois do pecado que ele havia cometido. E aí justamente ele faz esse pedido. No versículo 11 do Salmo 51, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então a gente vê aqui a possibilidade, no pedido de Davi, de sermos lançados fora da presença de Deus. A possibilidade de ser retirado de nós o Espírito Santo. A gente vê essa possibilidade aqui no pedido em que Davi faz a Deus. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E eu queria só ler aqui o que está também
fazendo justamente sintonia com essa palavra de Davi, o que está em João, Evangelho de João 15. Deixa eu estar abrindo aqui. O Evangelho de João, capítulo 15, eu acho que no versículo 6. Justamente, diz aqui, ó. João 15, versículo 6, justamente vai dizer: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como a vara secará, e os colhem, o lançam no fogo e o queimam. Então, se alguém não estiver em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Olha só, a palavra que Deus diz aqui, que o próprio Jesus, né? O Deus encarnado, o próprio Jesus vai dizer aqui: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e aí secará, e o apanham, e o lançam no fogo e o queimam. Então, que nós permaneçamos firmes na presença do Senhor, meu irmão. Permaneçamos na obediência, no temor, para que não sejamos lançados fora. Davi fez esse pedido, porque ele ficou receoso: não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. E no versículo 12, interessante que ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Duas coisas aqui que nós precisamos também fazer nesse versículo 12. Salmo 51, versículo 12. Ele pede ali: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação, Senhor. Quantos de nós, às vezes, perdemos a alegria da salvação do Senhor por estarmos andando em uma vida que não está agradando a Deus? Precisamos, a cada dia, está procurando viver de forma que agrade ao Senhor, para que nós também tenhamos essa alegria, a alegria da salvação do Senhor. Abandone o pecado, meu irmão. Se há algo que está te afastando de Deus, ouça com bons ouvidos para abandonar o pecado que está te afastando de Deus, para que você possa ter novamente a alegria da tua salvação. Davi pediu isso. Davi já não estava mais se sentindo feliz, alegre, e ele pede a Deus: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E Deus mostrou a ele que ele ainda era com Davi, e Davi volta a ser alegre, volta a ter essa alegria da salvação. Davi faz outro pedido aqui no versículo 12 ainda. Ele diz: sustenta-me com um espírito voluntário. Ou seja, já Davi está dizendo em outras palavras ali para Deus: não me deixe que eu venha fazer as coisas para ti de forma obrigatória, mas que eu faça por amor, voluntariamente. Olha só, o que acontece conosco hoje, nos nossos dias? O que você às vezes vê na vida de muitos irmãos, de muitos cristãos, né? Às vezes fazendo as coisas por obrigação, para obedecer ao pastor, ao seu líder espiritual, para obedecer à sua instituição que ele faz parte. Às vezes está fazendo as coisas por obrigação, para não ser chamado a atenção, para mostrar algo para as pessoas, que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa religiosa. Mas não é isso que Deus quer. E Davi estava já entrando nessa aí, de fazer as coisas por obrigação, não com prazer, não com alegria, não por amor, não de forma voluntária. E ele pede aí no versículo 12, Salmo 51, versículo 12: sustenta-me com um espírito voluntário. Olha só, você tem esse espírito voluntário de fazer a obra do Senhor com amor, de forma totalmente espontânea, sem precisar ninguém estar lhe cobrando, sem precisar ninguém estar lhe lembrando, sem precisar ninguém estar pegando seu pé. Você tem esse espírito voluntário? Se não tem, meu irmão, peça a Deus. Peça a Deus o que o rei Davi pediu: Senhor, torna a me dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ele não queria fazer nada por obrigação. Ele não queria fazer nada porque alguém estivesse ali cobrando, estivesse no pé dele exigindo. Infelizmente tem muitos cristãos assim, fazendo a obra de Deus porque há alguém para cobrar. E ele fica preocupado em não ser cobrado. Ele não gosta que ninguém cobre nada dele. Ele gosta de ser responsável, que ninguém fique no pé dele. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você justamente tenha esse espírito voluntário. Deus quer que você ainda faça mais do que o que você está fazendo. Claro que tudo dentro de um limite, né? Tem tempo para todas as coisas. Você tem que ter o tempo para você, o tempo para sua família, o tempo para o seu trabalho
e tem que ter o tempo para a obra de Deus. Mas nunca deixe de fazer a obra de Deus. Tem pessoas que por conta das coisas do mundo se veem tão atarefadas que não querem fazer nada em prol do reino de Deus. Não faz nada para a obra de Deus. E às vezes quando faz assim, debaixo de alguma cobrança, debaixo de alguém que está ali pegando no pé dela. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você faça por amor. Deus quer que você faça com alegria. Deus quer que você faça voluntariamente. Não faça porque alguém está te cobrando. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus possa estar aí abençoando sua família. E que Deus possa estar nos dando, como Davi pediu, um coração puro e renovando sempre dentro de nós um espírito reto, um espírito inabalável, um espírito de obediência, um espírito de reverência, de temor e gratidão ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por este dia que o Senhor nos concedeu, por estarmos aqui meditando e refletindo na Tua palavra. Que o Senhor possa de fato criar em cada um de nós um coração mais puro, um coração mais voltado para Ti. Que o Senhor renove em nós o nosso espírito, para que nós venhamos a ter um espírito que se alegre em Te obedecer, que se alegre em andar segundo o temor da Tua palavra. Que o Senhor possa estar nos dando condições para sermos este servo, esta serva que agrade a Ti. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte neste momento que esteve nos ouvindo, que o Senhor abençoe as suas famílias e que o Senhor possa estar nos dando um dia e um final de semana, um resto de semana debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.